Oi pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje seguindo a nossa disciplina aí de nuclear. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, que é a dosimetria, ou seja, medição da quantidade de dose, ou seja, como que a gente determina quanto de radiação um objeto recebeu e os efeitos também, principalmente no nosso caso os efeitos biológicos, né, que é o que a gente está interessado, os efeitos biológicos da radiação. Então, conforme o nível de dose que a gente recebe, quais os danos que a gente pode sofrer e quais as faixas de segurança, né? Até que dose a gente pode tomar e assim por diante. Então, essas questões de dosimetria, né? Medida da dose, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, para começar a nossa dosimetria, a gente começa com uma grandeza muito comum que caracteriza as fontes radioativas, tá certo? Que é a chamada atividade da fonte ou velocidade de decaimento, que vai ser representado aqui pela letra Azão, tá? Então, o Azão é a atividade ou velocidade de decaimento, que no fundo, pessoal, é uma definição, essa grandeza aqui é definida como sendo a taxa de decaimentos, a taxa de emissão de radiação daquela fonte, daquele processo ali que a gente está analisando. Então, a atividade da fonte tem a ver com a taxa de decaimentos. Quantos decaimentos, ou seja, quantas emissões de radiação por segundo aquela fonte ali vai oferecer. Então, pessoal, toda a taxa, lembra, em matemática é uma derivada, né? Então a atividade é a taxa de decaimentos, portanto é a derivada do número de nuclídeos radioativos, o número de elementos radioativos, se eu estiver me referindo ali a uma fonte com nuclídeos radioativos, não é? Então é o número de nuclídeos radioativos dividido pelo intervalo de tempo, dNdt, é a taxa, né? dNdt, a derivada do número de nuclídeos por intervalo de tempo. E negar essa taxa a gente já viu, inclusive, se voltar lá na aula de radioatividade, a gente já viu essa taxa. Então o dNdt é a taxa de decaimentos, ou seja, a variação quantos nuclídeos por segundo decaem, é uma taxa temporal, dNdt, quantos decaimentos por segundo. Quantos nuclídeos por segundo emitem radiação. Então, essa taxa, né, tem unidade, sei lá, 30 por segundo, 50 por segundo, 1 milhão por segundo. dNdt, quantos nuclídeos por unidade de tempo, tá bom? Então, o meu A ele é menos dNdt, ele é positivo, tá? Porque a taxa é negativa, então se o dNdt é negativo, menos com menos aqui vai ficar mais, então a atividade é sempre um valor positivo, tá? A atividade é um valor positivo que te diz quantos decaimentos por segundo aquela fonte oferece, tá bom? Então ela é menos dNdt. E lembra, né, que quando a gente pega a atividade inicial, quantos decaimentos por segundo acontecem no instante inicial, no momento inicial da fonte, isso é chamado de A0, que é a taxa no instante t igual a zero. Então, olha, a partir de agora a atividade dela é tanto. Então, essa é a atividade inicial, A0. Daqui a um ano já é outra atividade. Daqui a 1000 anos já é outra atividade. Então, o A0 é a taxa de decaimentos inicial e o A é a taxa de decaimentos em qualquer instante de tempo. Tá bom? Bom, gente, aí a unidade disso é Becquerel, que é BQ, o símbolo é BQ, ou Curie, tá? No sistema internacional é Becquerel. Então é realmente número de ocorrências por segundo, 10 por segundo, 20 por segundo, 1 milhão por segundo, 1 bilhão por segundo. Isso equivale a 1 Becquerel, 10 Becquerel, 100 Becquerel, 1 milhão Becquerel, tá? Ou seja, Becquerel é quantos por segundo, decaimentos por segundo. Isso é Becquerel. Tá? Então, 1 Becquerel é 1 decaimento por segundo, 100 Becquerel, 100 decaimentos por segundo e assim por diante. E essa outra unidade aqui, que é o Curie, em homenagem, né, a Marie Curie, Pierre Curie, um Curie é 3,7 vezes 10 a 10 Becquerel. Então, 10 a 10, né, é 10 bilhões, então é 37 bilhões de decaimentos por segundo, isso é 1 Curie, tá? Então 37 bilhões, repito, de decaimentos por segundo é 1 Curie. E se precisar converter de Curie para Becquerel, né, só fazer uma regrinha de 3 aí com essa relação entre as duas, tá bom? Então, gente, se eu quiser uma relação entre a atividade e o número de nuclídeos que eu tenho numa certa fonte, pessoal, basta lembrar lá da aula de radioatividade que a gente viu que essa taxa de decaimentos aqui, dNdt,
ela era diretamente proporcional ao número de nuclídeos radioativos que eu tenho na minha amostra. Isso faz sentido. Quanto mais nuclídeos radioativos eu ainda tiver ali, maior vai ser a taxa de decaimento, ou seja, mais nuclídeos vão decair por segundo, não é? Se eu tenho poucos nuclídeos radioativos, a taxa de decaimento é pequena, porque só tem poucos ali para decair. Então, poucos nuclídeos vão decair por segundo, tá bom? Então, a taxa de NDT era diretamente proporcional a N, que é o número de nuclídeos que eu tenho lá. E para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, a gente botava uma constante, é só voltar lá na aula, que era esse lambda, que era a constante de desintegração radioativa, que é algo que caracteriza cada fonte, caracteriza cada nuclídeo, tá? Cada elemento diferente tem um lambda diferente. Quanto maior ele for, lembra disso, esse lambda, mais rapidamente aqueles nuclídeos decaem. Só olhar lá na aula de radioatividade, tá bom? Então, pessoal, o meu DNDT ele é menos, porque essa taxa é negativa, o número de nuclídeos diminui com o tempo, né? Porque eles vão decaindo e não vão mais se tornando radioativos. Então, o DNDT ele é negativo, ele é menos qualquer coisa, tá? A atividade não, ela é positiva, lembra? Porque ela é menos DNDT. Então, se o DNDT é negativo, então a atividade é positiva, tá? Mas a lógica é a mesma, é quantos por segundo, quantos nuclídeos estão decaindo por segundo. Então, menos lambda vezes N, isso é o DNDT. Então, se eu substituir DNDT aqui por menos lambda vezes N, então a atividade é simplesmente lambda vezes N, tá certo? Né? Ou passando menos por outro lado aqui, né? Mesma coisa. Então, a atividade é simplesmente lambda vezes N. A atividade é um valor positivo, ok? Que, de novo, indica quantos nuclídeos decaem por segundo, tantos por segundo, tá bom? Beleza, e a minha atividade, então, ela é lambda vezes N, e a atividade inicial, portanto, é lambda vezes N0, que é o número inicial de nuclídeos radioativos que eu tenho lá. Então, medindo a atividade, pessoal, eu consigo saber o número de nuclídeos que eu tenho, tá? Existe uma relação entre o número de nuclídeos ainda radioativos e a atividade da fonte. Tá? E é uma relação direta. Então, quanto mais nuclídeos radioativos eu tiver, maior a atividade dessa fonte. É isso que essa equação aí está me dizendo. E se eu quiser a evolução temporal da atividade, né, a gente já viu esses nuclídeos, eles vão decaindo e deixam de ser radioativos. Então, a atividade da fonte deve decrescer com o tempo. Cada vez mais tempo que passa, menos nuclídeos radioativos eu vou ter ali, então a fonte vai ter menor atividade, tá certo? Então, a atividade em qualquer instante de tempo é lambda vezes N, e a atividade inicial é lambda vezes N0, mesma coisa, né? A é lambda vezes N, a atividade inicial é a mesma coisa, só que com o número inicial de nuclídeos que eu tenho lá. Mas, pessoal, lá na aula de radioatividade, a gente viu que esse N evolui com o tempo, ele decresce exponencialmente, né? O número de nuclídeos radioativos vai diminuindo exponencialmente. Então, a atividade da fonte também tem que diminuir exponencialmente. A gente consegue mostrar isso matematicamente e é legal que vocês já tenham visto isso alguma vez na vida, tá? Então, se o meu N, né, evolui com o tempo, a minha atividade também evolui com o tempo. Então, eu posso construir uma função para a atividade da fonte. Da mesma forma que eu tenho uma função lá na aula de radioatividade para o número de nuclídeos radioativos. Então, a função n de t já é conhecida. Se vocês olharem lá, vocês vão ver essa equação aqui. Então, o número de nuclídeos radioativos em qualquer instante de tempo é o número inicial vezes a exponencial de menos lambda vezes t. Lambda é a constante de desintegração e t é o tempo ali em segundos que você tem do instante inicial até o momento que você está analisando. Bom, gente, substituindo aqui então, ó, aqui vai ficar atividade igual a lambda vezes n de t, mas n de t está aqui, n0 exponencial, lá. E aí veja que apareceu aqui, ó, lambda vezes n0 na frente. E lambda vezes n0 é a atividade inicial. Opa, então a atividade da fonte em qualquer instante de tempo é a atividade inicial
vezes a exponencial de menos lambda vezes t. Ou seja, né, se o número de nucleídeos decresce exponencialmente, a atividade também decresce exponencialmente. Né? Isso não é uma surpresa matemática, porque o A é diretamente proporcional ao N. Então, o que o N faz, o A faz da mesma forma. Então, se o N decresce exponencialmente, a atividade da fonte também decresce exponencialmente. Tá bom? Então, só para vocês terem alguma noção de atividades aí de fonte, né? Fontes de ensino, só para vocês terem noção do tamanho, que são fontes seladas, o material radioativo fica dentro dessas moedinhas de plástico aqui, tá? E aí vão emitindo radiação para o ambiente. E para vocês compararem, né, são bem pequenininhas mesmo. Essas fontes aqui têm uma atividade da ordem de microcurie, tá? 10 a menos 6 curie. Lembra que 1 curie é 37 bilhões de decaimentos por segundo. Então tem um monte de decaimentos aqui por segundo ainda. Mas são fontes seguras. Essa atividade não é capaz de causar muitos danos aí para nós. Claro que a gente precisa lembrar de proteção radiológica, que é o assunto da próxima aula, mas elas são fontes relativamente seguras para você manusear. Tratamento de câncer com paciente isolado, né, quando ele toma uma fonte radioativa, por exemplo, para tratamento ou para exame de imagem, com uma atividade de 10 a menos 1 curie, então uma atividade bem maior, né, que é 0,1 curie, aí ele já fica em isolamento, que ele pode oferecer risco, né, para as pessoas com quem ele convive, porque ele vai estar emitindo radiação. O acidente em 3 Mile Island, que é um acidente radioativo, teve uma atividade aí de 10 curie, o material emitido aí no ambiente com atividade de 10 curie. O acidente de Goiânia com Césio 137 com uma atividade de 1000 curie, então uma atividade muito maior, o dano foi intenso para muita gente, teve vítimas fatais inclusive. O acidente de Chernobyl entre 10 milhões e 100 milhões de curie de atividade radioativa pelos materiais radioativos emitidos, e o acidente de Fukushima, mais recente no Japão, entre 10 mil, né? Não, 100 mil e 1 milhão de curie, mais ou menos, as atividades dos materiais que foram emitidos aí, só para vocês terem uma noção. Bom, aí a gente fala também de dose absorvida. Pessoal, não tem muito o que perder tempo, tá? Isso aqui são definições, agora fica bem simples de a gente entender. A dose absorvida tem a ver com quanto de energia por unidade de massa foi depositado ali no meu material, tá? Então, a dose absorvida é energia por unidade de massa. Radiação atravessa o meu material, ou é totalmente absorvida ali por ele, né? Ou atravessa e deposita uma certa energia em joules, tá bom? Então, se ela deposita uma energia, eu pego essa energia total depositada, divido pela massa do material, que é a equação que está aqui, e isso te dá a dose absorvida, tá? Então, unidade do sistema internacional é joules por quilograma. Joule por quilograma. Quantos joules para cada quilograma de material que tinha ali, ok? Joules depositados por quilo de material. Isso também é chamado de Gray, que é essa unidade GY, tá? Então, uma dose absorvida de 1 Gray é a mesma coisa que 1 joule por quilograma, ok? 1 Gray também equivale a 100 rad, que é outra unidade de dose absorvida que vocês podem ver por aí. Essa já é fora do sistema internacional, essa aqui é dentro do SI, tá? Então, 1 Gray é 100 rad. E se vocês precisarem aí para as questões converter unidade de energia ou de massa, lembra que 1 quilo tem 1000 gramas e 1 erg de energia é igual a 0,1 microjoule ou 1 vezes 10 a menos 7 joule. Então, se precisar converter unidade de energia ou unidade de massa, lembra dessas conversões aqui. E se precisar converter unidade de dose absorvida, 1 Gray é o SI, e 1 Gray equivale a 1 joule por quilograma, portanto é o SI, e ele também equivale a 100 rad de dose absorvida. E pessoal, caso ele não fale da massa, né, digamos que ele tem um material ali, ele dá o volume para vocês, ou faz alguma relação com volume. Lembra que se você sabe qual é o tipo de material e você tem o volume dele, por exemplo, se a questão envolver o volume, você pode usar a densidade, né, ou a massa específica para relacionar a massa e o volume.
Tá? Então, sabendo a massa específica, por exemplo, aqui ó, da pele, dos ossos, dos músculos, da gordura e do sangue, isso aqui são de materiais biológicos, tá? Em geral a gente está interessado nos efeitos do corpo humano, mas vale para água, vale para o ferro, vale para álcool, vale para concreto, vale para chumbo, enfim, vale para qualquer coisa, mas isso aí é fácil de achar na internet, né? Por isso que eu deixei aqui algumas densidades, né? Densidade de massa de alguns materiais biológicos, só para vocês terem uma noção. Então, relacionou massa e volume, lembra aqui da densidade, mas aqui na dose absorvida tem que ser sempre massa. Então, se você tem o volume, né, faz aqui a conversão para massa, acha a massa e depois joga aqui dentro, tá bom? E aí, botei aqui, né, para o ar, para a água, e se precisar converter unidades de volume, 1 metro cúbico, que é no SI, equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, ou 1 milhão de ml, é a mesma coisa. E 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 na 3 kg por metro cúbico, se precisar converter a unidade de densidade, tá? Grama por ml ou grama por centímetro cúbico, passar para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a 3 aqui, que é 1000. Bom, aí a gente também tem a dose de exposição ou exposição, simplesmente chamado de EX. Basicamente, isso aqui vai quantificar, pessoal, a quantidade de carga elétrica gerada no meu material por unidade de massa dele. E, em geral, esse material é o ar seco, tá? Então, o que eles fazem é passar diversas radiações ionizantes, que geram íons, portanto, geram carga elétrica, tá? Então, é a quantidade de carga gerada no ar seco, tá certo? Quantidade de carga no ar seco, dividido pela unidade de massa desse ar seco, pela massa desse ar seco, tá? Na CNTP, que é 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, condições normais de temperatura e pressão aí. Então a exposição ou dose de exposição é quanto de carga dividido pela massa daquela quantidade de ar seco que você está usando ali para determinar a exposição. Então você passa a radiação, vai gerar uma certa quantidade de carga, divide essa quantidade de carga pela massa do ar seco na CNTP, essa é a exposição daquela radiação, tá? Ou a dose de exposição que aquela radiação causa. Então é feito aí no ar seco como padrão, tá? Então, quantidade de carga pela massa do ar seco. Unidades, pessoal. Esse Rzão é Röntgen, tá? Röntgen, que é o Rzão. Então, 1 Röntgen de exposição equivale a 2,58 vezes 10 a 4, portanto, 25.800 coulombs de carga, né? Carga no SI é coulombs, e quilograma de ar, né? Quilograma de ar seco, que é a massa do ar que foi considerado. Então, uma radiação que ofereça 1 Röntgen de exposição, ela vai gerar 25.800 coulombs de carga para cada 1 kg de ar seco no caminho que essa radiação atravessar, tá certo? E se vocês precisarem, existe uma outra unidade de carga chamada de ESU, tá? Que é fora do SI, então ESU é uma unidade de carga que se converte em coulombs, tá? ESU não é unidade de exposição, é unidade de carga. Então, você passa para o SI primeiro, fazendo uma regrinha de 3 aqui, se precisar, né? Caso a questão diga, uma radiação gera 5,7 ESU de carga em 25 kg de ar seco. Bom, então você já sabe a massa do ar seco e aí para saber a carga em coulombs, né, tem que fazer uma regrinha de 3 e depois você calcula a exposição em Röntgen, tá certo? Ou em coulomb por quilo, né? Porque a unidade do SI é coulombs por quilograma, tá? Coulombs por quilograma. Se quiser em Röntgen, aí tem que fazer uma regrinha de conversão, regrinha de 3 aqui entre as duas unidades. Então, a unidade de 1 Röntgen corresponde a 1 SU de carga em 0,001293 grama, que é 1 centímetro cúbico de ar seco na CNTP. Só para você saber o que é esse 1 Röntgen, tá? Mas a unidade do SI de exposição, coulombs por quilograma de ar. E a carga total, lembra, né, que é o número de partículas carregadas vezes o módulo da carga elementar. Então, vamos supor, né, pessoal, vamos supor que a hora que a minha radiação atravessou ali o ar, ela arrancou um elétron e formou um par, um íon e um elétron. Qual é a carga total gerada? Não é só a carga do elétron, é a carga do elétron e a carga do íon.
E se esse íon só perdeu um elétron, lembra lá das aulas de química ou de física? Se ele só perdeu um elétron, a carga dele também é igual à carga do elétron, só que positiva. E o elétron tem carga negativa, né? Então basta que você multiplique o número de partículas carregadas que foi gerado, no caso duas, um íon e um elétron. Então íon e elétron dá duas partículas, vezes o módulo da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Se eu tiver dois íons, então o número de partículas é 4, 2 íons e 2 elétrons. Tá? E em geral, pessoal, cada íon só perde um elétron. Se cada íon perder mais que um elétron, aí você tem que levar isso em consideração. Se ele perder 2, então é o íon e mais 2 elétrons. Só que daí o íon agora tem o dobro da carga do elétron de carga elétrica, porque ele perdeu 2 elétrons. Tá? Mas assim, é difícil envolver isso. A maioria das questões é um íon e um elétron, ou 20 milhões de íons e, portanto, 20 milhões de elétrons. Tá? Então, uma relação direta. O número de íons formados corresponde ao número de elétrons que foram arremessados para fora desses átomos. Tá? Então, em geral, pessoal, nesse número de partículas aqui entram as partículas com ambas as polaridades de carga, sejam elas as positivas ou as negativas. Tá? Então, o número de partículas é o número de partículas positivamente carregadas que foi gerado e o número de partículas negativamente carregadas que também foi gerado. Então, soma essas duas e vai te dar o número total de partículas carregadas gerado na amostra. Tá? Então, o número de partículas positivas mais negativas vezes o módulo da carga do elétron, considerando que a carga de todo mundo é uma vez a carga do elétron em módulo. Se for duas vezes, né, um íon duplamente carregado, aí tem que levar isso em consideração. Tá? Mas, em geral, é uma vez só. Tá? Então, no caso particular em que sejam formados íons positivos e elétrons livres, então é o número de íons mais o número de elétrons vezes o módulo da carga do elétron. Tá? E se o número de íons for igual ao número de elétrons, que é em geral o que vai acontecer, então o número de partículas carregadas é 2 vezes o número de íons gerado, tá? Ou 2 vezes o número de elétrons gerados, tanto faz, certo? Já que eles são iguais, tá? Então você pode considerar isso para saber a carga total elétrica gerada ali na nossa amostra. Se eu tiver um certo material, por exemplo, e eu quiser a relação entre a dose de exposição e a dose absorvida, né? Aqui dá para a gente fazer uma relação legal. A dose absorvida é a energia por unidade de massa. A dose de exposição é a carga total gerada dividido por unidade de massa. Em geral, massa de ar seco. Mas se eu quiser calcular a dose de exposição para qualquer outro material, pessoal, eu posso. Basta eu trocar essa massa de ar pela massa qualquer do meu material que eu tenho lá. Tá? Então, se eu trocar a massa de ar pela massa do meu material qualquer, então a exposição vai ser a carga total gerada no material dividido pela massa daquele material. Tá? Em geral, é o ar seco, mas eu posso calcular para qualquer material. Isolando a massa desse qualquer material, a massa vai ficar a carga total gerada dividido pela dose de exposição. E se eu jogar a massa lá dentro da dose absorvida, ó, então eu chego nessa relação entre a dose absorvida e a dose de exposição. Tá? Então elas estão diretamente relacionadas, a dose absorvida e a dose de exposição. E essa fração aqui, ó, EN dividido por Q, é justamente um termo que pode ser interpretado, olha só, como quanto de energia é necessário naquele material para gerar 1 coulomb de carga elétrica, né, de partículas carregadas. 1 coulomb de partículas carregadas, naquele material eu preciso de tanto de energia em joules. Tá? Então, esse EN dividido por Q é quanto de energia por unidade de carga elétrica que eu vou gerar no meu material. Bom, a gente ainda fala de uma outra grandeza importante aqui da dosimetria, essa aqui é bem importante, chamada dose equivalente, que tenta mensurar ou quantificar os efeitos biológicos da radiação. E quando a gente fala de efeitos biológicos, em geral a gente está falando no corpo humano, tá? Nas pessoas. É isso que em geral nos interessa saber. Os danos que aquela exposição à radiação vai gerar, os danos que aquela situação prática pode gerar.
Tá? Então, para calcular a dose equivalente, pessoal, basta você saber a dose absorvida e multiplicar pelo um fator peso aqui, que depende do tipo de radiação. Tá? Então, o H, que é a dose equivalente, é a dose absorvida vezes o fator peso. A dose absorvida a gente já sabe calcular. E o fator peso varia com o tipo de radiação. Por quê? Porque se eu tiver uma dose absorvida de raio-x, isso gera um efeito. Se eu tiver a mesma dose absorvida, mas é a radiação com nêutrons, feixe de nêutrons, é outro efeito. Se for a mesma dose absorvida, mas a radiação é elétrons, é outro efeito. Isso acontece porque cada radiação interage com o nosso corpo de maneira diferente, interage com os átomos de maneira diferente. Então, umas vão ser mais danosas e outras vão ser menos danosas, mesmo com a mesma dose em joules por quilograma. Tá? Então, ela deposita a mesma quantidade de energia, mas o estrago que essa quantidade de energia causa não é o mesmo, porque depende da interação desse tipo de radiação com o nosso corpo. Por isso que cada radiação tem um fator peso diferente. Tá? Então, o H é a dose absorvida vezes o fator peso. Unidades, pessoal. 1 sievert é a unidade do Sistema Internacional, tá? Para dose para a dose equivalente, então se mede em sievert, tá? Que é SV, e ele tem uma outra unidade aí chamada rem. Então, 1 sievert é igual a 100 rem, tá? E 1 sievert é igual a 1000 milisievert, obviamente, né? Porque o mili é 1 milésimo daquilo ali, então 1 sievert é igual a 1000 milésimos de sievert, né? Obviamente. Então, 1 sievert é igual a 1000 milisievert. E 1 milisievert é 1 milésimo de 1 sievert, que é 0,001 sievert. Tá? Então, se você precisar converter aí de unidades, por isso que eu sempre gosto de trazer aí para vocês. Mas, então, H se mede em sievert, e se você tiver em rem, ou pedir em rem, então 1 sievert é igual a 100 rem de dose equivalente. Tudo dose equivalente aqui, tá? Unidade de dose equivalente. Dose absorvida é Gray no Sistema Internacional, que é joule por quilograma, ok? Então, ó, o H, que é a dose equivalente, se mede em sievert, dose absorvida é joule por quilograma, que é a mesma coisa que Gray no Sistema Internacional, e esse fator peso que depende do tipo de radiação, portanto, é quantos sievert ele vai gerar para cada Gray de dose absorvida que a gente levar. Tá? Então, é sievert por Gray. Quantos sievert ele gera de dose equivalente para cada Gray de dose absorvida. Tá bom? Então, sievert por Gray. E aí ele então quantifica o tipo de radiação, porque elas têm fatores, elas têm interações distintas, efeitos distintos aqui, como eu havia falado. Então, quanto maior o fator peso, mais danosa a radiação será. Só para mostrar alguns exemplos, tá, pessoal? Raio-X, para qualquer energia, tem um fator peso 1. Raios gamas também tem 1. Elétrons tem 1. Muons, né? Muons, né? Também tem 1. Os muons, eles são partículas, né? São os primos gordos dos elétrons, porque eles têm mais massa que os elétrons, e eles também são leptons, né? Se vocês lembrarem lá da primeira aula, os leptons são elétrons, muons e tau. Então, o muon também pode gerar uma fonte radiativa aí, né? A gente pode estar exposto a muons, ele tem fator peso 1. Nêutrons, aí depende da energia, mas veja que nêutrons são bem danosos, né? São mais danosos que raio-x, tá? Eles causam mais estrago. Então, o fator peso deles varia de 5 até 20, depende da faixa de energia, né? Lembra que electron-volt aqui é a energia fora do SI, né? keV é 1000 electron-volt, MeV é 1.000.000 de electron-volt de energia cinética. Então, depende da energia cinética desses nêutrons, eles podem ser bem danosos, com fator peso 20, muito mais. Então, 20 vezes mais danosos que raio-x, por exemplo, para a mesma dose absorvida, tá? Prótons, maior que 2 MeV, tem um fator peso de 5. As partículas alfa, para qualquer energia, tem fator peso 20, também são bem danosas, mas também são pouco penetrantes, né? As alfas, como a gente vai ver na próxima aula, elas penetram muito pouco na matéria. Os fragmentos de fissão para qualquer energia, então lembra que quando os átomos pesadões eles fragmentam, nas aulas de reações nucleares a gente viu isso, né? As reações de fissão, então quando ele fissiona, ele libera esses fragmentos, e esses fragmentos acabam nos atingindo, também tem um fator peso aí de 20. E os núcleos ou íons pesados, né? Se eu tiver um feixe de carbono
um feixe de nitrogênio, feixe de elementos pesados mesmo batendo contra a gente, também tem um fator peso aí da faixa de 20, tá? Então são bem danosos, mas pouco penetrantes, né? Os raios-x são menos danosos, mas penetram mais. Então é aí que entra a parada. Às vezes ele é pouco penetrante, né? Interage, destrói muito ali, mas penetra pouco, tá? E aí, então, essa questão da dose equivalente, pessoal, é o que nos indica os efeitos biológicos que aquela radiação ali pode ter. Então, a gente sempre se refere ao sievert de dose equivalente para saber os problemas que a gente vai estar enfrentando, tá? Em geral, quando a gente é exposto a uma dose muito alta de radiação, os efeitos são muito parecidos a tomar sol por muito tempo. Começa com uma queimadura. Então começa com uma queimadura que vai se agravando. Se eu tiver uma dose, receber uma dose equivalente maior, aquilo ali vai se tornando uma queimadura cada vez pior. Se for muito penetrante, vai começando a ter queimaduras internas também. Se eu ingerir uma fonte radioativa, tá? Me contaminar com uma fonte radioativa que começa a emitir muito dentro de mim, eu posso também ter queimaduras em órgãos, tá? Justamente por essa fonte lá dentro que está emitindo radiação numa dose equivalente muito alta. Isso para doses equivalentes altas, tá? Se for leve, a gente não sofre qualquer efeito, porque como a gente vai ver depois, pessoal, o nosso corpo ele tem mecanismos biológicos, as nossas células têm mecanismos biológicos para que as radiações ionizantes que causam estrago no nosso DNA, o DNA seja reparado. A gente tem mecanismos biológicos de reparação. Então, não interessa só a gente saber qual é a dose equivalente que a gente recebeu, mas também em quanto tempo a gente levou essa dose. Às vezes levar uma dose alta ao longo de 5 anos não é perigoso, não vai ser arriscado, não vai gerar grandes problemas. Agora, levar essa dose em 30 segundos pode te matar. Tá? Porque o nosso corpo não consegue reagir, os nossos mecanismos não conseguem reagir a essa dose equivalente num tempo muito curto. Compreende? Então, assim, a gente fala da escala em sievert, mas também depende do tempo. Quanto tempo levou para a gente receber aquela dose equivalente de radiação? Isso a gente vai ver logo em seguida. Então, gente, para as doses equivalentes baixas, a gente tem sintomas leves, né? Pequenas queimaduras, vermelhidão na pele, nada muito além disso. À medida que essas doses aumentam, aí a gente vai ter o que a gente chama de escalada dos sintomas, tá? Então, escalada de gravidade, a partir de 0,4 sievert até 4 sievert de dose equivalente, a gente vai tendo uma escalada de complicação desses sintomas, passando por tontura, náusea, diarreia, queimaduras internas e externas, descamação da pele, queda de cabelo, enegrecimento da pele, ela pode simplesmente escurecer, tá? Pode descamar. A gente tem ainda hemorragias, porque a gente detona ali as nossas células, né, os nossos vasos sanguíneos, então a gente pode ter hemorragia. Câncer, que é o efeito acumulado das mutações no DNA, eu disfuncionalizo as minhas células, então eu passo a gerar células cancerosas e eventualmente câncer. Tá? Infecções de todo tipo, porque eu perco as proteções biológicas. Esterilidade, se isso atingir as células reprodutoras, então eu posso ser estéril, posso perder a capacidade de reproduzir. Os meus órgãos podem entrar em falência, porque eles recebem uma dose de radiação muito alta, quebra todas as células ali e eles perdem as funções biológicas deles, tá? E danos ao sistema nervoso central e morte. Então, é a escalada de gravidade até 4 sievert, tá? Se a gente atinge 4 sievert de dose equivalente, a gente já tem uma morte provável, se a gente não buscar tratamento aí para esses sintomas, e também para descontaminar, caso a gente esteja contaminado com fonte radioativa. E a partir de 8 sievert, aí a morte é provável mesmo com tratamento. Tá? Então é muito difícil você sobreviver com uma dose equivalente aí de 8 sievert. E abaixo de 0,4 sievert a gente já praticamente não percebe nenhum sintoma. O nosso corpo tem mecanismos biológicos que lidam com a radiação, que lidam com os danos causados pela radiação. Importante a gente saber disso. Tá? Então vamos ver uns exemplos. Dormir com alguém, lembra que a gente tem carbono 14, que é radioativo. A gente tem potássio 40, que é radioativo. Então a gente também tem fontes radioativas naturais no nosso corpo. Né? Então dormir com alguém nos expõe a uma dose de 0,05 microsievert.
não é 0,05 sievert, tá? É 0,05 vezes 10 a menos 6 sievert, então é uma dose muito baixa. Ninguém se preocupa com dormir com ninguém, mas tem uma dose equivalente de radiação aqui recebida. Comer uma banana que tem potássio 40, portanto é radioativo, 0,1 microsievert. Um raio-x odontológico, 5 microsievert. 1 hora de voo de avião, porque lá em cima, na alta atmosfera, tem menor proteção aí, né, da camada de atmosfera, a gente tem menos atmosfera em cima da nossa cabeça, então a incidência de radiação espacial é maior, né? Então a gente recebe uma dose de radiação lá no alto da atmosfera maior do que aqui embaixo, tá? Então 1 hora de voo de avião, 10 microsievert, raio-x de tórax, 20 microsievert, tomografia de cabeça, dose anual de fontes naturais, ó, simplesmente as fontes naturais do ambiente, radiação solar, radiação cósmica, tá? Radiação dos elementos radioativos que tem na natureza, a gente leva uma dose anual aí de 4 milisievert, não é 4 sievert, tá? 4 milisievert, essa é a dose de fundo aí que a gente recebe só por estar vivendo aí no mundo perigoso das radiações, tá? 1 hora na usina de Chernobyl em 2010, então lá onde aconteceu o acidente de Chernobyl, que hoje você pode visitar, né? Então se você ficar por 1 hora lá, você recebe hoje, em 2010, né, uma dose equivalente de 6 milisievert. Lógico que isso depende do local da usina que você for visitar. Se você for lá no núcleo do reator ainda e tirar as tampas de proteção de chumbo que tem lá, aí você morre. Provavelmente morre em seguida. Porque daí ali tem uma dose equivalente muito alta, tem muito mais atividade radioativa ali, tá? Mas em alguns lugares já de Chernobyl você consegue uma dose equivalente relativamente baixa, né? Mas isso 1 hora, então não dá para ficar muito tempo lá também esperando a vida passar. Em geral se faz uma visita e vai embora. Bom, a dose anual associada ao aumento do risco de câncer é de 100 milisievert, então a partir dessa dose já começa a ter um risco significativo de você desenvolver câncer, isso dose anual. Se você receber essa dose em 10 anos ou em 20 anos, não há problema, então ainda tem a taxa temporal como eu havia falado, tá? Então a dose anual a partir de 100 milisievert, a recebida por 2 trabalhadores em Fukushima em decorrência do acidente foi de 180 milisievert, recebida por 2 trabalhadores lá. As vítimas fatais em Goiânia, no acidente de Goiânia, receberam uma dose equivalente de 5 sievert, então está aqui nessa região, tá? Elas, no caso, vieram a óbito. Outras pessoas também receberam doses altas e não vieram a óbito. Em Chernobyl é a mesma coisa, tá? Teve gente que não recebeu uma dose tão alta, estava na sala de controle, não veio a óbito. Outras pessoas estavam em regiões mais com atividade radioativa maior, vieram a óbito. Então, num acidente nuclear, depende de onde você está, você pode ser muito mais afetado, tá, pela dose de radiação que você vai receber. Então, ó, por exemplo, a usina de Chernobyl, logo após o acidente, veja só, na sala de controle estava 0,05 sievert por hora. Então, quem ficou na sala de controle e depois evacuou, recebeu uma dose muito menor do que quem estava na vizinhança ali, trabalhando próximo do núcleo do reator, que recebeu 300 sievert por hora. Morreu, né? Esses aí morreram. Então morreu muita gente ali que estava trabalhando próximo, enquanto outros que estavam na sala de controle, mesmo durante o acidente, sobreviveram, tá? Receberam uma dose relativamente mais baixa. Então, nosso quadro geral da dosimetria, a atividade da fonte, pessoal, é a taxa de decaimentos, DNDT, negativa. Então, como a taxa é negativa, a atividade é positiva, lembra lá. Aqui a evolução da atividade é uma exponencial à medida que o tempo passa. Dose absorvida, energia por unidade de massa, dose de exposição, em geral em relação ao ar seco, quantidade de carga pela massa de ar, e dose equivalente é a dose absorvida vezes o fator peso. Tá? Então esse é o quadro geral, pessoal, unidades aí do sistema internacional, tá? Atividade em Becquerel, e se precisar em Curie tem que fazer conversão. Dose absorvida é em Gray, que é joule por quilograma, se precisar em Rad tem que fazer conversão. Dose de exposição é Coulomb por quilograma. Se precisar em Röntgen, aí tem que fazer a conversão aqui entre o sistema internacional e o Röntgen. E a dose equivalente é em sievert, tá? E aí 1 sievert é igual a 100 Rem, se você precisar fazer uma conversão. Então só um rememorex aí do que a gente discutiu. E aí, por último, né, como a gente fala, a gente ainda tem as taxas temporais, ou seja, se eu recebo uma dose absorvida de 100 joules por quilograma em 20 minutos, eu posso saber quanto de dose absorvida por minuto
quanto de dose absorvida por segundo. Então todas essas doses, dose de exposição, dose absorvida e dose equivalente, eu posso dividir por quanto tempo levou esse processo de exposição à radiação e saber a taxa temporal, quantos sievert por segundo, quantos sievert por hora, quantos Gray por segundo, quantos Gray por hora e assim por diante. Tá? Então a taxa temporal contabiliza essas doses e o efeito temporal. Então em quanto tempo aquela dose ali foi recebida. Tá? Então você pode falar em taxa de exposição, que é a dose de exposição dividido pelo intervalo de tempo, taxa de dose absorvida, que é a dose absorvida pelo intervalo de tempo, taxa de dose equivalente, que é a dose equivalente dividido por intervalo de tempo, e aí você vai ter lá sievert por segundo, né, no SI, sievert por hora, milisievert por hora, rem por segundo, milirem por hora, milirem por ano, enfim, tá? Taxas temporais, quanto de dose equivalente por unidade de tempo que você se expõe àquela radiação. Taxa de dose absorvida, Gray por segundo, no SI. Taxa de exposição, coulombs por quilograma segundo, se for no sistema internacional, ou Röntgen por segundo, Röntgen por hora, Röntgen por ano. Aqui, rádio por segundo, Gray por minuto, rádio por minuto, enfim. Tá? Então, são as relações temporais, pessoal. Só para dar uma noção de novo, né, como eu falei, a gente tem mecanismos biológicos, então não me interessa só a dose, me interessa saber quão rápido ou quão devagar eu recebi aquela dose. Por isso que as taxas temporais são importantes, porque a gente tem mecanismo que até certo ponto, por segundo, ali por hora, a gente consegue lidar. Então, aqui a faixa azul e verde, que são as faixas tranquilas, aí que o nosso corpo consegue lidar, só para ter uma noção, isso varia de 0,0075 a 0,02 milisievert por hora, tá? Então, qualquer coisa nessa taxa temporal aqui, o nosso corpo lida bem, não há nada que a gente precise se preocupar, tá bom? Agora, se a gente já passa a receber 0,02 a 2 milisievert por hora, então veja, mas é milisievert, não tem problema. Lembra que lá era a partir de 4 sievert para dar zebra, né? Zebra master assim, 4 sievert. Mas espera aí, 2 milisievert por hora já é algo que a gente precisa ficar atento. Porque embora 2 milisievert seja uma taxa equivalente pequena, o fato disso se acumular hora a hora, a gente já pode sofrer danos a partir disso. Então também depende do tempo, tá, gente? Como eu havia falado. E de 2 a 100 milisievert por hora já fica numa zona bem perigosa, que a gente pode ter efeitos severos aí, mesmo com uma dose equivalente pequena, se ela for dada num curto intervalo de tempo, o dano pode ser bem significativo, tá? Então, de 2 a 100 milisievert por hora já entra na zona laranja, zona de preocupação, e a partir de 100 milisievert por hora já é bastante perigoso, pode levar à morte aí, uma taxa temporal dessa, tá? Então, só para mostrar para vocês aí, ó, alguns nuclídeos radioativos, tá? Isso aqui depois vocês têm que olhar, né? Mas doses esperadas entre 30 e 100 centímetros de distância de uma fonte pontual com 1 milicurie e a pele a 30 centímetros, tá? Então, quantos milisievert por hora de que você recebe para cada um desses nuclídeos, se eles estiverem lá na fonte radioativa, tá? Doses esperadas ao contato com um frasco de 50 ml. Nós temos um frasquinho de 50 ml com 1 milicurie de atividade radioativa daqueles nuclídeos e quanto de dose equivalente eles vão gerar em você. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber dessas coisas. A gente precisa saber com que tipo de perigo a gente está lidando. Tá? E as doses esperadas ao contato com uma seringa de plástico e tal. Então, assim, cada nuclídeo, né, vai oferecer uma dose diferente, porque ele emite radiações diferentes e com energias diferentes. Por isso que essas variações aparecem para cada tipo de nuclídeo que a gente tem aí. Tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, isso aqui é a taxa background médio mundial, né, de radiação gama. Então, só para vocês terem noção, só de radiação gama que existe no próprio ambiente, dos próprios nuclídeos radioativos, e o gama que vaga pelo universo mesmo, radiação gama, tá? Então ele gera uma dose de exposição, aqui está em Röntgen, né? Micro-Röntgen por hora, uma dose aí de exposição de cerca de 10 micro-Röntgen por hora. Ou seja, dose de exposição, né? Quantos coulombs por unidade de massa do ar, né? Então, 10 micro-Röntgen por hora, não está no SI, não está em coulombs por quilo, tá? Está em Röntgen, então se você quiser ir lá e converter para coulombs por quilo, fique à vontade.
Mas, ou seja, existe uma radiação no próprio ambiente, como a gente já falou várias vezes, né? A radiação é algo que está no ambiente, a gente precisa lidar com ela. Existem nuclídeos radioativos por aí e a própria radiação solar, a radiação espacial, que também é gama, né? A radiação espacial em gama, e também nuclídeos radioativos ao nosso redor também emitem gama. Tá? Então isso dá 86 miliröntgen por ano de background médio mundial aí, dá para vocês terem uma noção. Então, como eu falei, a gente tem mecanismos contra isso, né? Por isso que não interessa só a dose, mas também o tempo. Então é sempre essa relação, dose e tempo. Quanto de dose e quanto tempo. Quanto de dose e quanto tempo. Para a gente ter noção dos efeitos que aquilo ali vai causar. Se a gente consegue lidar com isso ou não consegue lidar com isso. Então essa é a nossa questão da dosimetria. E aí depois a gente vai ver ainda a proteção radiológica. Quer dizer, eu sabendo a dose que eu estou sujeito, como que eu diminuo isso? Que tipo de proteções eu posso ter contra um sistema radioativo? Como que eu me protejo da radiação? Então aí essa questão de proteção radiológica que a gente vai ver, acho que é na próxima aula, né? Proteção radiológica aí na próxima aula. Beleza, pessoal? Então valeu, um abraço e até a próxima aula.